Oi, boa tarde. Essa tarde geladinha. Eu falo em nome da Unitai, sou a Bruna. Eu venho para mais uma live da série Caminhos de Parto. Ela é uma contribuição do projeto Parto com apoio para o portal Universo Materno, que é um outro projeto da Unitar. E no sentido de levar informação a respeito do parto, de todo o caminho de preparação que a gente, como mulher, precisa fazer para viver o nascimento e o início da vida dos nossos filhos. Então, eu sou doula e hoje eu convido a Cláudia, minha doulanda e amiga querida. Estou aqui gelada, mas com o coração bem quentinho para receber ela, para a gente ter essa conversa bem especial. Cláudia, já estou te enviando. Agradeço as presenças, já estou vendo a Milena, a Cat, que delícia. Muito bom esse encontro, mesmo que virtual, né? Oi, guria! Oi, Tudo bom? tudo bem? Tá, Obrigada por tá. aceitar esse convite. Eu sei que está muito ocupada, né? Cheia Ai, de mas crianças. criamos uma rede de apoio aqui para conseguir, então tá tudo certo. Ai, que delícia, guria. Eu vou acender uma velhinha aqui para o nosso encontro. E, E nossa, muita emoção junto, né? Reviver, guria. A gente teve a oportunidade no encontro pós-parto, né? E agora mais um momento de muita reflexão, né? E acho que faz todo sentido essa partilha com outras mulheres e outras famílias, então fico muito grata por tu aceitar esse convite. eu que agradeço de poder compartilhar aqui também essa história que foi lindíssima, que me orgulho muito de ter vivido com você, com o Lê e com toda a equipe que a gente estava ali naquele momento. E uma história de vitória, né? De felicidade. A velhinha. Guria, então eu falo, né, que mais do que contar, assim, o que que aconteceu naquele dia, né, no grande dia, é entender num primeiro momento como é que foi essa fase anterior, né, durante a Uhum. gestação. E no caso, no teu caso, de uma gestação gemelar, também tem suas peculiaridades, né, em relação a todo o processo do gestar e também em relação às escolhas de parto, porque eu digo que muitas mulheres são muito desencorajadas para a vivência do parto, né? E aí, quando é gemelar, mais ainda, né? Então, com certeza, foram várias questões aí colocadas para ti, que tu foi te deparando durante o processo, que eu acho bem legal tu comentar, né? Então, assim, eu sei que tu te preparou de alguma forma para falar, tu fica bem à vontade para falar da maneira como tu quiser construir a tua fala, né? Mas, Tá. enfim. Então, eu acho que de início vale falar que assim, eu sempre tive a vontade do parto normal, né? Então eu tenho uma filha já de 3 anos, que é a Oli, e no parto dela eu tentei o parto normal, mas eu não tinha toda essa informação, conhecimento da necessidade de ter um médico humanizado, uma doula, ter uma equipe, né, para parto. Então eu estava muito naquela, eu sou instrutora de yoga, então eu achava que eu fazia yoga e que meu corpo ia fazer dar conta e que ia dar tudo certo. E eu entrei em trabalho de parto, fiquei 12 horas em trabalho de parto e o meu médico não era humanizado. E ele também ficou ali junto, mas ficou ali junto no canto dele e eu e o Lei estávamos sozinhos ali. E acabei numa cesárea, né? Porque eu já não aguentava mais e eu estava no meu limite, não sabia mais o que fazer. Então, esse segunda gestação foi a cura desse parto também, porque eu falei, não, dessa vez eu vou atrás de gente que está condizente com o que eu quero, né? E Nesse aí, sentido, fez um exercício, né, Cláudia, de pensar o que que faltou de suporte para que tu fosse realmente até o desfecho que tu desejava, enfim, a forma de exatamente. que tu desejava, né? E exatamente, né? No parto da Oli, aí eu veio com tudo para dizer, olha,
não é assim. Existem as mulheres que conseguem, simplesmente vai, dá tudo certo e flui sozinhas e beleza. Mas existem aquelas que precisam de um apoio, precisam de alguém te dizendo, olha, respira um pouquinho, solta, relaxa. E era o meu caso, né? Talvez eu tivesse muito, eu acredito que muito provavelmente se eu tivesse uma doula, um médico, eu conseguiria no parto da Oli. Mas isso não vem ao caso. O caso é que eu fui atrás, né? Daí nessa segunda gestação. E eu lembro que na Oli eu fiz a ciranda materna, né, com as meninas. E a Bruna foi uma das pessoas que me falou, umas não, foi a pessoa que falou assim: Cláudia, eu nunca te deixaria fazer esse parto sem uma doula. E daí que eu vi assim a firmeza e entender a importância de que é essa pessoa do teu lado, esse ser iluminado do teu lado. E que não é qualquer doula que pode ser, né? Você não é, alguém me indicou alguém. Não. Você tem que estar de muita sintonia com a tua doula, né? E foi o que aconteceu com a Bruna. Legal. Porque, não, foi muito especial, porque antes eu tinha em mente uma pessoa, que inclusive foi indicação delas, e aconteceu que não deu certo a pessoa, e a Bruna tinha iniciado, né, esse processo da doulagem. Então eu falei, não, então, ó, não deu, é porque era para ser você. E Deixa eu só aí, fazer um parênteses, guria. Pra quem não sabe, quando a Cláudia fala elas, sou eu e a Carmela, minha irmã gêmea, né? sim, sim, e aí foi o que fechou, assim, e foi a melhor escolha da vida, assim. Eu e o Lê, a gente tem um agradecimento de vida com a Bruna, porque o trabalho que ela fez com a gente, assim, durante o processo todo, foi muito maravilhoso. Sério, é algo que não é impagável, realmente, assim, porque é de coração. E aí, então, a minha primeira situação era isso, escolher a equipe, né? E eu fui atrás muito disso, das pessoas que batiam muito no coração, assim. Então a E foi Bruna bem no foi início, né, guria? exato, porque daí eu já tava assim, tipo, ó, isso não vai dar erro. Nessa parte não vai ser o erro, porque eu vou ter a equipe do meu coração. E daí eu, tipo, tava de, sei lá, um mês, nem 2 meses grávida, eu falei, já vou achar atrás dessa doula aí e vamos dar certo. Então a doula foi a primeira escolha, e depois eu escolhi definir pelo médico, né? Que foi o Dr. Wesley, também sensacional, um querido, que foi uma escolha de coração também. E foi muito legal o acompanhamento todo. E Tu para mim lembra já. em que fase foram essas escolhas? Que Hã? fase que tu lembra em que fase da gestação que tu tava quando tu já tinha essas escolhas? Você já foi logo no início, né? Ou eu já sabia, eu não sabia ainda que eram gêmeos, eu acho, eu sabia. Acho que Eu acho. acho que foi um pouquinho depois da confirmação, porque aí tu me mandou uma mensagem, Bruna, são dois. A gente já tinha conversado, né? É. O guria fica Então, muito à vontade para decidir, porque se isso é uma questão para ti que ficou do primeiro parto, tu tem que ter bem certo exatamente quem é essa pessoa, né? exatamente. Então, ó, eu sei que você, eu acho que foi bem no início, né, que a gente definiu, com certeza antes dos 3 meses. E o Dr. Wesley a gente definiu um pouco depois, porque eu estava entre dois médicos, né? E aí eu acho que eu defini mesmo, já devia estar no quinto mês, se eu não me engano. Eu Que eu tô já te tinha perguntando porque às vezes as pessoas gostam de saber, né? Esse tempo, porque às vezes as pessoas, eu não tenho tempo, sempre tem tempo, né? Mas claro, é. E aí a gente descobriu que era gemelar, foi aquele baque, assim. Eu falei, meu Deus, gente, o que que a gente vai fazer? A gente tem uma criança de 3 anos e sente dois seres, né? E aí eram meninos ainda, porque eu venho, a minha família, o meu pai é falecido, então nós somos 4 mulheres, é minha mãe mais 2 irmãs, e nós só temos, as minhas irmãs só têm filhas meninas também. Então a gente vem de um clã feminino, né? E aí me veio 2 meninos, assim.
E daí eu falei, nossa, ainda vou ter que ressignificar essa coisa de ter menino, né? Desses, tipo, porque a gente sempre, não, as mulheres e tal, as mulheres vão dominar o mundo, as mulheres são poderosas. E aí agora eu tenho dois piás. Então, daí isso também foi um desafio, foi um ressignificar na minha vida. E a primeira coisa que as pessoas falam para uma grávida de gêmeos é: ah, você vai fazer cesárea, né? Eu falei: não, eu vou tentar parto, eu vou fazer um parto. E daí eu falava: eu vou tentar parto. E alguém me falou: não, você não vai tentar, você vai fazer. Eu acho que foi o Lê que falou: Clau, se você quer um parto normal, você vai conseguir. Então você começa a colocar isso também para você. Então aí eu falava: não, eu vou fazer parto normal. Aí todo mundo, ah, não sei o que, mas não sei o que, imagina. Falei, eu vou tentar parto normal, eu vou fazer, vai dar certo. Se não der, daí tudo bem, eu vou fazer cesárea. Eu já fiz uma cesárea uma vez, eu não tenho esse medo. E aí, e outra coisa que as pessoas falam é que não chega a 38 semanas, que você não vai conseguir amamentar os dois. E Uhum. não foi nada disso. Eles nasceram com 39 semanas e 3 dias. E também foi um Depois de processo. 3 madrugadas, né? Meu Deus, foi isso, foi um processo assim que na semana, uma semana antes eu tinha tido 3 madrugadas sem dormir em pródromos lá, né? Como que fala, Bruna? E Tá certo? aí, e eu falava, eu vou morrer, gente, eu não vou aguentar. Eu chorava. E a gente tinha uma cachorra que numa das madrugadas ela estava muito mal. E eu tava lá morrendo, tipo, eu falava, vai nascer, isso aqui vai nascer agora. E a minha cachorra tava passando mal e vomitava muito. E o Lê não sabia o que que fazia, se atendia eu, se atendia a cachorra. Gente, foi o caos. Nessa última madrugada, foi a última madrugada de pródromos. Daí passou uns 3 dias, assim, tranquilos. E daí realmente eu entrei em trabalho de parto. E então eles nasceram com 39 semanas e 3. Eu chegava, já era bem, né, entre Natal e Ano Novo, assim, eu tava indo já na maternidade fazer as ecos, porque tava tudo fechado. E as enfermeiras lá do Santa Brígida falavam: Meu Deus, menina, mas você vai explodir. E eu sou miúda, né? Então a minha barriga estava assim, só a barriga, tipo, ia explodir daqui a pouco mesmo. Eu já não conseguia andar quase na última semana, mas foi ótimo, porque a minha gestação toda foi tranquila, não tive nada. E eles estavam super bem, também crescendo super bem. E, e aí deu certo, né? Aí vem a parte do parto em si mesmo, né? É, antes disso, né? Se tu puder falar assim, tu tinha alguns medos, né? Quais eram os teus medos? Era o medo do não dar conta, eu acho mesmo, assim, nessas madrugadas, principalmente, que eu tive de dores, eu chorava muito porque eu falava, eu não vou aguentar isso. E eu não sei até quanto eu vou aguentar mais, eu já tava de 39, porque assim, o pior de gêmeos é que todo mundo fala que se você chegar a 36 semanas, é glória a Deus, assim. Então eu cheguei a 36, eu até saí almoçar com as minhas amigas para comemorar. Eu falei, gente, eu cheguei a 36 semanas. Meu médico falou que tá maravilhoso. Já a gente já ganhou o dia, assim. E daí passou 36, passou 37, passou 38. E daí em 38 semanas, tipo, você tá esperando que é 36. Então você vai falar, já vai nascer. E não nasceu. Passou 3 semanas depois que nasceu. E Só é que bem legal falar isso, Guria, porque essa questão da ansiedade do final, ela pega para muitas mulheres. exatamente. E aí você segurar a ponta e daí pensar. Daí eu briguei até, discuti com a minha mãe, com a minha irmã na época, que elas estavam aqui e ficavam, mas não vai nascer, mas não vai nascer. Eu falei, gente, eu só tô de 36 semanas.
Tipo, eu tenho pelo menos 2 semanas para ser dentro de um termo, assim, de um normal. Então, se Dá acalme. licença, né? Deixa aí rolar a gestação, né? Exato. Daí eu falei, o que que você. Ainda falei, o que vocês querem? Que eu vá para uma cesárea? Que eu faça uma cirurgia desnecessária? Que eles tenham que ficar na UTI porque são prematuros? E então eu falava isso com elas, enfim, sem saber de nada o que poderia acontecer ainda, né? Mas no fim elas estavam tipo só preocupadas, né? Porque eu estava exausta. Eu realmente estava exausta, assim, no final da gestação. Mas o que me fortalecia eram as palavras de apoio. As minhas amigas me ajudaram muito nisso, porque eu chorava e falava, gente, eu não vou aguentar, eu vou induzir esse parto. E eu falava muito para elas. E elas falavam, Clau, você vai conseguir. Se você precisar ir para uma cesárea, tudo bem, vai, induz. Mas olha, teve duas coisas que me falaram que foi fundamental. Uma, ela falou, Clau, pense que o parto é o mais próximo do animal, do que é de animal mesmo, numa mulher, e que a gente pode se aproximar do verdadeiro instinto animal que a gente tem. Então, viva isso, pense nisso e curta esse animal que tem dentro da gente e que você é capaz. Então, eu lembro que eu estava lá no trabalho do parto e eu penso, eu sou um animal, eu sou um animal, eu vou conseguir. E eu urrava, assim, sai. E outra coisa que ela Melhor falava, sentido de ser um animal, né? é, e uma outra amiga falou, quando você acha que você não é capaz, pense no mar, que é uma onda que vem. Você está superando as ondas, você está passando aquela onda. E nade nesse mar. E vai ser mais uma onda e você vai conseguir superar essa onda. Então, até quando a gente estava na maternidade, que eu vomitei, assim, eu lembrava disso, é mais uma onda que está passando. É mais uma onda. Então, isso foi me fortalecendo. E eu estava muito firme na minha decisão do parto. Eu e o Lê, a gente estava muito alinhado, assim, nós dois, a gente estava muito firme, a gente estava tranquilo, a gente estava seguro das pessoas que estavam com a gente. Muito lindo vocês como casal, o alinhamento de vocês, fica muito evidente. Isso é fundamental, né? Ter ele ali, e ele, cada vez que eu, tipo, tava titubeava, ele ia lá e falava, Clau, é isso que você quer, lembre do que você quer. Então, vinha essa força, era tipo, você pode escutar todo mundo, mas lembre, puxe dentro de você o que você quer. Eu lembro, E guria, do nosso último encontro antes do parto, que eu cheguei lá e ele falou para mim assim, que bom que você veio, porque hoje a Cláudia chorou um monte, porque ela tá muito cansada, na verdade, né? Porque final de gestação, tudo já é mais difícil, né? E aquela expectativa, pô, mas são dois, né? Já tô de 39, nunca imaginei que eu ia chegar nos 39, né? E isso acontece em geral nas mulheres que chegam próximo do 41 semanas, 42 semanas, e que às vezes elas acabam indo mesmo para uma cesárea ou, enfim, para uma indução, porque aí realmente começa a bater aquela ansiedade ou mesmo aquela dúvida de que se de fato está tudo bem, né? e não, e o próprio cansaço, eu acho mesmo, né? E É, eu, emocionante. eu acho que eu não tinha mais espaço dentro de mim mesmo, sabe? Porque eu andava que, literalmente como uma elefanta, assim. E eu subia 2 degraus e eu já tava tipo. E eu moro num sobrado, né? Eu já não tinha. E daí me desesperava porque eu tinha a Oli, eu queria brincar com a Oli, eu não conseguia nem sentar para brincar com a Oli, né? Porque eu acho que eles deviam estar tão lá embaixo que já nem sentado eu conseguia ficar, sabe? Então, mas é isso acontece, e tudo bem, assim, a gente nem lembra agora, eu nem lembro mais.
Mas E muito bom que você conseguiu ultrapassar mesmo todas essas barreiras, porque são barreiras, né? Eu falo que a gente tem que batalhar muito para sustentar uma decisão, né? Para um modelo de é, parto. Mas agora acho que tu é, já pode contar sobre o parto. então, e daí no parto, entrei em trabalho de parto, eu até foi um dia que eu tinha um aniversário de uma amiguinha da Olha, a gente foi, e eu cheguei, no caminho eu já fui, tipo, tem alguma coisa aqui e tal. Cheguei no lugar, era um buffet infantil, e eu cheguei no lugar, eu sentei, já levantei e falei, Lê, não vai dar, vamos ter que voltar, agora. Eu não tô aguentando, o negócio tá começando aqui. Aí a gente voltou, deixei a Oli lá, uma amiga minha depois trouxe ela. E aí começou, daí era umas 5 da tarde. E daí, nossa, começou as contrações, tá, beleza, nanana. Eu acho que a gente foi chamar a Bru, era umas 8. Não, avisei você já no começo. Falei, ó, se prepare que eu acho que é hoje. Mas eu sei que você chegou, acho que devia ser 10, 11 da noite, nem me lembro. Acho que era isso aí. E aí foi. E daí foi tudo fluido. Eu tava morrendo de dor, mas, tipo, dentro de uma normalidade. Pra mim, o parto foi aquela dor potência 1 milhão, assim. Essa coisa do que o parto, ai, a dor é muito relativa, é relativa. Pra mim foi assim, sinistrão, assim. As contrações vinham, tipo, vou morrer. E eu Mas, lembro a imagem, guria, de ti, a hora que eu cheguei, né? Aquele ambiente silencioso. Eu não lembro se tinha alguma musiquinha baixa, acho até que não me lembro. tinha, ou fui eu que sugeri, e depois tinha. E na banheira, assim, que tu tava, assim, quietinha, assim, mas ao mesmo tempo que tem essa potência de dor, mas tem tanta beleza. Eu fui, assim, eu já tava arrepiando, né? Primeiro porque eu sou gêmea, daí eu tava indo para um parto de gêmeos, né? Minha primeira experiência com parto de gêmeos. Aí eu fui, eu já tava muito emocionada, né? Cheguei lá e encontro aquela mulher divando naquela banheira, assim, muito ciente do que estava acontecendo ao mesmo tempo, né? Da profundidade do que estava acontecendo, né? Eu acho que isso que faz muita diferença também. Por mais que tu estivesse lidando com uma dor de outra ordem, surreal, né? Tu estava muito consciente do propósito daquilo que tu estava vivendo, né? E isso te Isso. levou a um lugar muito mais sutil, muito amoroso. E nós todos naquela atmosfera, né? Eu acho que isso faz muita diferença. É, Então, desde sempre ali, por mais foi, desafiante que estivesse acontecendo, né? Muita foi muito. suavidade ao mesmo tempo, sabe? É. Sei que aí a gente ficou nisso, né? Eu não me lembro exatamente, né? A Bruna pode dizer mais, mas para mim foram horas intermináveis, assim, que parecia. Eu falei, se isso aqui já é assim, imagine como vai ser daqui para frente. Às vezes eu pensava nos minutos de racionalidade que eu tinha, assim. E tinha a E- questão de não ter certeza se já era de fato o trabalho de parto, por conta das madrugadas, né? De pródromos que Exatamente, demorava que acabava, né? E não estava tão ritmada ainda, né? Ao mesmo tempo exatamente, tava. potente, né? Exatamente, não estava ritmada. E eu falava, meu Deus, isso quando que isso vai terminar, né? Eu só pensava, quando que vai terminar? Não tá nem ritmada, eu já tô morrendo. Eu quero E a- logo, né? Eu lembro que a tua questão era tipo, eu quero que engrene de fato, né? É uma ansiedade até no trabalho de parto ali, né? E ao É, mesmo tempo cansaço, né, guria? Porque pensa que tu já tinha vivido o dia inteiro, né? E aí era de noite. Isso é o que acontece muito, né? Chega de eu- noite, tu precisava de uma noite de sono e não de uma noite de parto, né? e aí foi isso, foi trabalho de parto, desse jeito. Acho que a gente daí eu decidi ir para maternidade umas 2, 3 da manhã, mais ou menos isso, não me lembro exatamente. Eu acho que era em torno de 3 da manhã, 12h30. Porque eu queria saber quanto eu estava de dilatação, eu não sentia os meninos mexerem, eu estava ansiosa em saber mais, assim, detalhes. E E na, aí, hum.
daí eu falei para vocês que eu queria ir. Eu já tinha falado antes, né? Mas daí vocês tinham falado, não, calma, calma, não sei o que lá. E daí fiquei mais um pouco, eu acho. E aí a gente foi. Eu sei que eu entrei no carro. Posso falar antes do ir? Eu participei, né, Guria? Não, então, depois que tu saiu da água, né, da banheira, tiveram vários momentos ali que tu ficou na cama, ou ficou mais ativa, ficou na bola, com o rebozo também, soltando. E ficou muito evidente, muito bonito de perceber, assim, as mudanças do trabalho de parto, né? A evolução do processo, porque as contrações, quando tu assumiu posições mais verticais, com mais movimentação, apesar do cansaço, né, que tu estava, porque o teu desejo de fato era ficar deitada, né, de ladinho, foi muito bonito de perceber como foi engrenando. E tu também foi sentindo isso, e de fato era o que tu queria, né? Então, assim, a gente foi ali gerando movimento para o teu processo, né? E eu acho que isso trouxe também bastante qualidade no sentido do fluir do parto, né? E aí, quando tu entendeu que era a hora de ir para a maternidade, de fato já era um momento que a gente já tinha certeza que era trabalho de parto, né? Que tu já estava, de fato, entrando em fase ativa, né? Ah, então, beleza, a gente poderia ir, né? Já estava tudo tranquilo para de fato ir, não foi uma precipitação, né? É, eu Mas que a acho. gente estava indo ao encontro de um médico profissional, né, da linha humanizada, que isso é importante falar, né, que a gente sabia que teria uma conduta muito respeitosa, que tu estaria indo para o lugar onde de fato tu ficaria e poderia te ambientar ali e continuar tudo tranquilo, né. É. Não, assim, no hospital mesmo, né, no Santa Brígida, também foi muito legal. A gente teve muita sorte, eu acho, né, porque a gente chegou a sala de parto, de pré-parto, que tinha, de fato, todos os equipamentos, estava sendo utilizada, mas a outra que a gente entrou foi super ótimo, assim, também. E depois a gente passou para a sala de pré-parto que tinha todos os equipamentinhos lá, barra e tudo, e deu super Trocamos. certo. É, mas eu lembro que eu entrei no carro, parou tudo, né? Parou tudo. Eu colocava a minha cabeça assim no encosto, e aí eu dormi, eu não senti mais nada, não tinha mais contração, parecia, eu só ficava, porque estava tudo dolorido, sei lá, nem lembro direito. Mas eu não conseguia andar, né? Eu cheguei, o Wesley já estava lá, né? E aí a gente já foi direto, acho, nem me lembro direito, mas já foi direto, já entrou direto para a sala. Eu acho que foi isso. A gente Não ficou um sei, só sei tempinho, que né. ainda mandei uma enfermeira ficar quieta, que ela queria falar comigo. Eu falei, não, meu, Eu queria te ajudar, tipo, você não quer posso falar ir. comigo? Eu falei, você quer falar comigo? Eu tô louca, eu pensando comigo, né? Só fiz. Eu só lembro disso. E a Bruna deu. Ela tá aqui em trabalho de parto. E aí fui pra sala do parto, lá do pré-parto. E ali a gente ficou, né? Sei lá quanto tempo foi. Eu sei que daí a gente mudou, né? De uma sala de pré-parto para outra, mais equipada. E aí, não sei Deixa eu quanto fazer um tempo. parênteses antes da mudança de sala, guria. É que a gente teria ficado nessa sala que a gente depois mudou, mas já tinha uma gestante lá, e eu acho que isso é uma coisa legal para falar, para quem vai ouvir, né, o relato. E quando uma mulher está sem a doula, em geral, sempre tem algum momento que ela fica sozinha. E logo que a gente entrou no CO, nessa parte onde tem essas acomodações do parto humanizado, eu já fui entrando na primeira sala, né, já familiarizada ali com o ambiente, e tinha uma gestante lá, sozinha, vomitando no banheiro. Ai, E aí a coitada. gente foi pra segunda, e eu, ai, que dó, né, ela tá sozinha e tá vomitando. E aí a gente foi pra segunda sala, né, que são duas. E a Cláudia tava assim, divando e tal, né, assim, num clima muito tranquilo, muito harmonioso.
E aí eu escuto a outra lá do lado, urrando, desesperada, assim. E a minha vontade, guria, era de ir lá, porque eu trabalhava na época, fazia voluntariado pelo SUS e eu atendia várias mulheres, ali só uma baia que dividia a outra pelo SUS, né? Então, eu acostumada a acompanhar uma, sai da uma, vai para outra, aquela que tá precisando mais, né? Ser atendida. E a minha vontade era de ir lá nela, porque eu sabia que eu poderia apoiá-la, né? E eu sentia os efeitos disso no meu trabalho pelo SUS, né? Porque tu tava, assim, muito plena, guria, assim, consciente, consciente e não, né? Porque, na verdade, a Partolândia te leva para um outro estado, mas muito bonito de ver o teu processo. É. E De eu, fato, o é, Lê tinha que estar aqui porque ele fala muito, assim, do trabalho da Bruna, porque eu tava lá urrando, e eu lembro, assim, muito que a Bruna soltava aqui o meu maxilar, e ela falava, solta, daí eu via o quanto eu tava tensa, assim, né, nas contrações, e aí a Bru vinha e soltava, e o Lê, ele fala assim, não, o trabalho da Bruna é quase uma dança, porque você tava lá morrendo, ela ia lá, dava um toque, e daí você fazia que não queria, daí ela fazia sair. Mas era tudo assim, movimentos dançando, assim. E aí, era isso, era a fluidez, assim, né, que foi indo. Enfim, e e muito aí, gostoso ter a validação dele, da minha presença, porque também para mim ficava muito evidente. não, para ele fala para todo mundo, assim, todos os pais que ele pode falar e que vão ter um parto normal, ele fala e tal, e é muito bonitinho de ver mesmo, assim, a empolgação também. E, e aí a gente ficou naquilo e tal, e daí eu não aguentava. Daí eu pedi analgesia, já não A gente sei. mudou a sala, guria, a gente mudou a sala, calma, tem coisa antes da analgesia. É que eu não me lembro muito bem essas partes. É que foi muito Mas legal, porque a gente fez a mudança de sala, que tu foi para a barra, lembra? Que aí nessa sala tinha aquela barra da parede, que ela é um bom recurso, né, para soltar o peso. sim, Às vezes foi a onde mulher estourou a bolsa do João, né? Foi onde estourou a bolsa do primeiro neném. Eu lembro que eu tava na barra e foi, gente, essa coisa de que vomita é real. Eu vomitei a vida ali. E aí, isso o Lê também fala, nossa, essa parte eu falei, cara, coitada da Bruna. E a não, sorte, a Bruna tinha acabado de pôr um lençol embaixo, assim, e eu tava lá, não sei o que, morrendo e tal, daí estourou aquela bolsa, tipo, chá, enxurrada. E daí, na mesma hora, pra mim foi na mesma hora. Tipo, estourou a bolsa, nossa, começou a me blá, e vomitei junto. Tudo que eu tinha, assim, dentro de mim, eu acho. E aí, nossa, a Bruna Leide foi lá, pegou juntei. tudo aquilo lá. Ajuda super comentários aqui. Ai, a Ju foi As mulheres foi a esquecem. minha companheira de gravidez, meu Deus, a força também, o pilar. Nós quatro, a gente se juntava assim e falava, vai dar tudo certo. Os dois Ai, casais, né? Super é, irmandade, né? foi muito. É sempre eles. E aí, bom, aí você pode falar também um pouco mais dessa parte. Mas eu sei que eu fui pro chuveiro, né? Eu lembro que eu pedi analgesia também, e daí você. E, e tipo, não, eu pedi o toque porque eu queria saber quanto que tinha ido de dilatação. Eu lembro que teve essa parte. E daí tava, sei lá, de 5 para 6 ainda. E daí eu falava, meu Deus, ainda tá de 5 para 6, eu tô desesperada. Aí eu falei, não, eu não aguento. Daí o Lê olhava pra Bruna e não sei o que, a Bruna olhava pra mim, daí eu falei, o que que eu vou fazer então? O que que faz? Eu preciso aliviar isso. Aí a Bruna, vamos pro chuveiro, aquela voz assim, tipo, tá me acalmando aqui. Aí fomos pro chuveiro também, sei lá quantas vezes eu fiquei no chuveiro, nem sei. E daí, sei que pra mim tinha passado horas e eu falei, não, eu quero ver de novo quanto eu tô de dilatação. E daí tava tipo 7 de dilatação, acho, Bru.
Que daí eu Eu falei, acho não, eu não aguento mais. Eu não aguento. Agora eu quero uma analgesia. E aí eu acho que a gente foi para analgesia. E ainda o Wesley falou: olha, Cláudia, não se preocupe, porque não aumenta nada o risco de cesárea, analgesia. Ele ressaltava isso, tipo, para eu ficar tranquila que eu não ia para uma cesárea desnecessária. Então foi muito legal também. Ele estava lá o tempo todo, né? E aí a gente foi pro centro obstétrico ali, né? Pra sala de que centro cirúrgico, sei lá como é que é o nome. E aí eu lembro que tava tudo escurinho ali na sala, né? Na onde a gente tava. Aí quando eu saí, entrei naquele centro cirúrgico ali, né? No lugar que tem a maca. Tava de dia. E eu falei, meu Deus, quanto tempo passou? Eu falei, que luz é essa no meu olho? Meu Deus, apaga isso! Eu falei, apaga essas luzes! E tava de dia, o sol raiando, eu sei lá que horas eram. E aí chegou o cara da analgesia lá, o anestesista, mandou eu ficar de uma posição. Eu falei, você tá louco, cara? Você quer que eu não consigo me mexer? Você quer que eu fique na posição fetal? Ele pediu pra eu ficar. Gente, posição fetal para uma grávida de gêmeos que tá tendo contração master, blaster. Tipo, eu falei, você é louco, cachorreiro. Sei que daí deu um jeito lá, o Wesley me ajudou e ele conseguiu dar analgesia. E aí foi a vida, assim. Para mim, aquela analgesia foi a vida, eu fui pro céu. Eu me agarrei naquele soro ali e falei, nossa, que delícia. E ali eu tem tive foto, né, daquele soro, tipo, coração. E nessa hora, um pouco antes, acho, chegou a doutora Heloísa também, né? E que também foi iluminada, tipo, daí aquela sala que eu falei que tava, meu Deus, apaga essa luz, de repente se iluminou assim mesmo, né? De repente não, eu tive essa analgesia e vi assim tudo, tipo, as pessoas do bem, todo mundo sorrindo, só tava a gente ali. Foi muito legal porque realmente não me lembro assim de pessoas entrando nas salas enquanto a gente estava lá, então achei bem bacana essa parte. Nesse momento da analgesia, foi pouco tempo, né? Acho que deve ter sido uns 20 minutos, meia hora de analgesia. Eu andava um pouquinho assim, e isso é legal de falar também, porque às vezes as pessoas falam da analgesia, mas para mim a analgesia foi muito delicada mesmo. Serviu só para dar uma relaxada mesmo, assim, uma respirada. E eu consegui andar, não tinha nada disso de que não consegui levantar, né? Só que aí durou pouco. Para mim foi muito tempo, mas eu acho que foi uns 20 minutos, daí começou de volta as contrações. acho que foi um Eu pouco mais, uma meia hora, uns 40 minutos, 40 talvez. minutos. Então, é. E aí o Wesley falou que eu estava criando esse um inchaço, né? Não sei o que Foi que bem é. bom. É. E que agora com a analgesia isso ia melhorar um pouco. E aí e daí começou de volta, daí começou as contrações. Hã? Naquela potência. É. E aí só que aí começava as contrações e para mim que tinha que ser rápido aquilo, né? Aquele expulsivo, sei lá quanto tempo demorou, mas aí comecei o expulsivo, talvez possa falar um pouco melhor. E daí demorava aquele expulsivo para mim horas, né? Sei que o Wesley falava, tá vindo, e não vinha, não vinha. Eu queria que viesse, não vinha. E aí que foi a grande surpresa, né? Porque estava tudo muito fluido, eles estavam
controlando, né, escutando os batimentos o tempo inteiro. E tava os dois médicos ali, a Bruna, eu e o Lê, a gente tava, tipo, tava 100% assim. E aí, quando nasceu o João, ele nasceu sem reação, ele nasceu sem batimento. E isso foi uma surpresa, acho que para todo mundo que estava ali, né? Com certeza. Porque até então tava 10, tava sendo escutado, estava sendo monitorado. E aí eu vi o João, roxinho, sem reação, bem molinho. Ele nasceu com o Apgar zero, então ele nasceu teoricamente morto, né? Só que em momento nenhum ele tinha isso para mim. Porque ele nasceu dessa maneira, mas eu tinha absoluta certeza que ele ia ficar bem. Que ele ia reagir, que ia dar tudo certo. Então, todo mundo ficou assim, a feição mudou de todo mundo, porque até então tava um sorriso, tava brilho, tava tudo, de repente, nossa, baixou assim. E aí, e daí não tinha batimento, o João não vinha, daí foi levado já, né? Então, essa história que eu idealizava também do parto normal, né? De vir para o peito, também não aconteceu nesse. Então ele saiu de mim e já foi levado para UTI. E ainda tinha o Pedro para nascer. E aí o Wesley ficou monitorando e ficou meio preocupado de se eu tinha tido uma ruptura uterina. Eu lembro que ele me falou, porque tem um formato da barriga que faz, que pode ser que seja uma ruptura uterina, e daí eu teria que fazer a cesárea do Pedro. Então eu tive um parto normal do João, e daí teria que fazer uma cesárea do Pedro. E daí, não sei exatamente, o Bru talvez possa falar melhor, mas eu acho que deram uma injeção de ocitocina, alguma coisa assim, para vir, as contrações virem logo para o Pedro nascer. Aí minha pressão baixou, né? Fiquei branca que nem papel. Me A colocaram. ocitocina mais pela questão hemorrágica mesmo, né? Nessa hora. Ah, Mas eu não então. entendo se já levou a ocitocina nessa hora. Não sei, sei que daí nessa parte o João nasceu, aí tava aquilo que não sabia como que ele tava e tal. Mas aí eu comecei a ficar branca e daí me colocaram na maca, porque eu ia desmaiar, né? E aí esperou um tempo, e aí daí eu sei que o Muito Pedro rápido, nasceu. na verdade, foi muito rápido. Né? Eles têm diferença de 15, 16 minutos entre um e o outro. Uhum. E aí o Pedro nasceu normal também, parto normal, mas nessa parte eu já não nem senti assim, né? Até porque isso já eles já tinham me falado que o primeiro é o que abre o espaço, o segundo já vem tranquilão, assim. Só que aí eu não vi nada, né? Porque no João eu tava de cócoras, né? No banquinho. Então eu vi o João nascendo, eu vi ele sem reação, eu vi ele roxinho, eu vi ele, né? Um neném ali, quase praticamente morto. Mas que tinha certeza que não tava, isso eu tinha muita certeza, que ele ia sobreviver, que ele ia estar ali comigo. E isso ficou muito claro de perceber, assim, tanto para ti quanto para o Leandro, apesar de dele estar abatido, né? Não, ele estava arrasado nessa hora. Porque assim, tu, como mãe, tu tinha tua missão ali de completar o parto, né? Até o segundo. Ficou muito evidente isso, que tu estava ali pronta para, claro, baixou tua pressão e tudo, mas para vivenciar o nascimento do teu segundo filho, né? Assim, vamos seguir, porque a gente tem que seguir, assim, e que o João ficaria bem. E eu não tinha dores, eu não tinha nada, eu não me sentia mal. Eu tive essa queda de pressão,
mas eu não sentia nada, né? Então, não era possível. Para mim estava tudo bem. E eu falava pro Lê, tá tudo bem, Lê. Ele vai ficar bem. Eu tenho certeza, ele vai ficar bem. Eu falava para ele. E aí nasceu, eu me colocar na maca, o Pedro nasceu. Eu não senti muito o Pedro nascer. Quando vi, já tinham tirado, ele já tinha nascido. E daí eu falei, beleza, então tá tudo bem. Daí ainda tinha que nascer a placenta, né? Aí eu falava, meu Deus, ainda tem que. Essa placenta tem que sair ainda por cima. E aí eu só sentia, tipo, né, esperando notícias, assim. Sim. E o Lê tava ali, acabado, arrasado, assim, porque ele tava vendo tudo e eu já não vi mais nada. Eu tava deitada, olhando para cima, olhando a cara dos outros. E foi assim, um semi-desespero naquilo, né? É, o Pedro nasceu um pouquinho melhor, mas não nasceu bem a ponto de tu pegá-lo, né? De fato, Não, o Pedro nasceu também, não chorou, não escutei, né, o choro de nenhum deles. E o Pedro também nasceu com Apgar 2, né? Então os dois estavam em estado muito sério, muito grave. E, e até hoje, sabe, eu não sei exatamente o que passou, o que aconteceu. Foi um descolamento da minha placenta, eu não sei em que momento isso pode ter acontecido, né? Wesley chegou. É, e então eu sei isso, que houve esse descolamento de placenta, que eles respiraram esse sangue, né, do descolamento, esse líquido, e, e a gente não sabe em que momento isso aconteceu, só que foi provavelmente no final, porque foi um início de descolamento, senão eles provavelmente não teriam sobrevivido. E dá para ver, né, na placenta, o Wesley me mostrou aonde fica seco lá o descolamento, enfim. E, e também não me importava aquilo mais, né? Eu queria saber a notícia deles, eu queria ter notícias deles. E eu lembro que nessa hora também eu só pensava, vai dar certo, reage, João. Só lembro disso. E aí eu comecei a rezar, eu lembro que eu comecei a rezar. E a Bruna pegou na minha mão e rezou junto comigo. Tudo que eu queria era rezar, e aí tu começou a rezar e nós duas É, continuamos. e aí, e aí a gente só esperava notícias, né, deles. E aí veio as enfermeiras falando que eles estavam vivos. E eu lembro que essa emoção do final também foi muito forte, porque o Wesley olhava no meu olho e falava: eles estão bem, Cláudia, eles estão vivos. Eu perguntava: eles estão vivos? Ele falava: eles estão vivos. Então não me importava mais nada, né? Se eles estavam vivos era o que importava. Depois é depois, né? E aí a gente rezou juntas, foi tão maravilhoso. Porque a Bruna, gente, tava o tempo inteiro. E depois que eu saí do quarto, que o Lê teve que ainda ver as coisas e ver os meninos lá na UTI, e eu tava sozinha, a Bruna ficou comigo até o final, me deu almoço na boca, assim. Então é aquele aconchego que não é qualquer pessoa que tem, né? Ela não termina o trabalho dela ali no parto, é todo um conjunto, né? Então, então daí ele foi isso, daí eles nasceram, Quero foram contar para o meu UTI, sonho, guria. tem o sonho ainda. Posso Eles contar? foram, claro, Não, porque eu acho que tem a ver com esse momento, né? Que é o momento que tu foi lá pro quarto, né? Que a gente esteve esse tempo todo juntas. E logo que a Cláudia me contou que estava grávida e que a gente fez um primeiro encontro bem no início da gestação, antes de saber que eram gêmeos. A gente tem a nossa amiga em comum, que é a Ju, que está aqui assistindo, acompanhando, comentando. E eu falei, Cláudia, acho que fazia uma semana que eu tinha sonhado com a Ju, e a Ju não era mãe ainda. E eu falei, eu sonhei que a Ju ganhou bebê.
E eram dois meninos gêmeos, e me chamou a atenção porque no sonho eles tinham mais ou menos, eles estavam recém-nascidos, mas eles tinham em mais ou menos 2 anos de idade. E aí tá, a gente fez aquele nosso encontro, eu falei, conta, tu vai encontrar a Ju, conta pra ela. Daí tu falou, vou encontrar, né? Porque vocês estavam sempre integradas. E aí, deu uns dias, a Ju me mandou uma mensagem, Bruna, já que tu cantou a bola, eu vou te contar, eu tô grávida. Eu falei, guria, eu fiz tipo, uma viagem astral, né? Eu e os meus sonhos, minhas intuições. E eu amo essas coisas, né? E aí, deu uns dias, a Cláudia me ligou, Bruna, me mandou um áudio, alguma coisa assim. São dois, são gêmeos. Mas não sabia o sexo ainda. Na hora que ela falou, são dois. E aí eu até brinquei com a Juju, eu acho que são gêmeos, porque eu sonhei que são dois. Ela falou, não, não, aqui é um só. Aí na hora que ela me mandou dizendo, são dois, eu tenho certeza. Aí eu, nossa, eu tenho certeza que são os dois meninos dos meus sonhos. E aliás, são a coisa mais linda esses meninos. E no sonho eles tinham 2 aninhos. E nessa hora que a gente tava no quarto, que eu dei comida na tua boca, tu tava falando com a tua mãe, com a tua irmã, e era foi ali que eu descobri que dava pra fazer WhatsApp de chamada de vídeo com mais de uma pessoa. Foi no teu quarto. E ali eu tive certeza que aqueles dois meninos gêmeos, assim como a Cláudia estava muito convicta que eles ficariam bem, eu estava também, desde o primeiro segundo, porque a gente viveu juntas essa história, né? Gente, Eles e não aí. saíram dentro de mim, mas eu estava junto totalmente, né? E aí, com esse sonho, assim, me veio muito nítido, naquela hora que eu estava te dando a comida e tu estava falando com elas, né? De tudo que foi vivido, a certeza de que eles ficariam bem. E porque assim, eu vi eles com 2 anos de idade naquele sonho. E eu vou ainda participar e vou te ajudar a organizar essa festa de 2 anos de idade, porque assim que eu senti foi muito forte. E aí, uns 2, 3 dias depois do parto, eu viajei, porque era janeiro, né? E eu não tinha viajado por conta dos partos. E escapei uns 2, 3 dias. Na hora que eu cheguei na areia da praia, gente, tinha um casal de gêmeos de um lado e um casal de gêmeos meninos do outro lado. Eu mandei uma foto pra Cláudia e falei, Cláudia, tu não vai acreditar, eu tô muito aqui nessa situação. Verdade. Foi muito lindo. E essa história, assim, do medo, né? Na verdade, eu não cheguei a sentir um medo, mas essa história, né, de meu Deus, olha o que aconteceu. Eu não sei por que aconteceu, mas o fato é que foi muito lindo. E eu gosto de contar a história, de falar para as pessoas sobre o meu parto. E eu não tenho receios de contar que eles nasceram em estado extremamente grave, que eles realmente poderiam ter morrido. Porque eles não morreram porque a gente estava. Todo mundo que tinha que estar ali estava ali. Eu acredito muito nisso. As pessoas que estavam ali junto comigo é porque tinham que estar, e eles estão vivos porque estávamos todos juntos ali, né? Porque éramos nós todos que estavam ali. Exatamente. E, e tanto que na maternidade, nos dias que eu fiquei lá, a entrada no quarto, quando estava só eu e o Lê, a gente falou, puxa, né? Tá só nós dois aqui, era para estar com os meninos aqui. E eu estar amamentando, e isso não aconteceu. E essa frustração é muito dura, né? Mas aí a gente falou, mas vamos colocar o negocinho de porta, vamos dar as lembrancinhas, vamos pedir para as pessoas escreverem no livrinho. E porque eles estão aqui, eles só não estão aqui no quarto, mas eles estão aqui na UTI e eles vão ficar bem. E era uma coisa tão linda, porque cada dia era só aquilo que existia. Então, a gente chorou muito, muito mesmo, eu e o Lê, no quarto. Todos os dias que a gente tava ali, só que a gente acordava assim, numa energia renovada a cada dia. E a cada vez que a gente ia na UTI, eram só notícias boas. A gente vivia o minuto, era assim, uma coisa, era um minuto atrás do outro. Então a gente não interessava amanhã, como que vai ser amanhã, se eles vão sair amanhã, se amanhã eu vou fazer alguma coisa. Era aquilo, naquela hora. Então Eu eu ia, adoro. a primeira vez que eu entrei na UTI, e a pediatra falou, aliás, a equipe da UTI supimpa, assim,
A médica da UTI, a pediatra chefe lá, é maravilhosa também, e ela foi muito real com a gente, assim, ela falou, ó, pelo estado que eles chegaram aqui, eles são um milagre, e vocês só têm que agradecer isso, e agora não pense em mais nada. Eles estão vivos, não quero saber se eles vão sair amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês. E aí a gente colocou isso na cabeça e a gente tava muito forte, eu e o Lê. Todo dia a gente tava tipo, eu tô bem, eu tô feliz e eles estão bem, eles estão se recuperando. E aí, e aí foi um dia atrás do outro, assim, só na vivacidade. E aí eles ficaram 6 dias na UTI, que não é nada 6 dias, né? Não foi Não. nada. E foi só alegria, eram só notícias boas. Eles ficaram, eles receberam oxigênio só no primeiro dia e nos outros dias foi uma observação, né, para tirar tudo que eles tinham é, respirado, né, do sangue lá, sei lá o que é. É. E aí eles ficaram 3 dias em jejum e daí eu consegui começar a amamentar no terceiro dia. Tava assim com as tetas cheias já. E aí, e daí foi só alegria, assim. Daí foi mais 3 dias ali, eles receberam alta. E vieram para casa, maravilhosos. Estão, assim, enormes. Eles estão com quanto agora? Estão com 7 meses. Fizeram 7 meses agora, dia 13. Muitas Lindo. conquistas diárias, né, guria? Sim, exatamente. Mas foi isso, assim, tipo, já na primeira semana que ele estava aqui, né, o primeiro dia, foi como se isso nada tivesse acontecido, sabe? Não, o sentimento de que eles passaram por uma coisa tão séria, parece que não existe, assim. É, é muito pequeno perto da felicidade que eles trouxeram, sabe? E eu acho Ah, que trouxe bastante, eu sinto como um fortalecimento, na verdade, né? Assim, foi uma coisa, vamos, vai dar, e nisso pra frente tudo, né? A sensação é, é essa exato. confiança, né? É Não, aceitação e confiança. Eu acho que são duas palavras que são muito fortes dentro do teu processo. E de vocês, exatamente. né? E muito confiante, é exatamente. Acho que confiança é o principal, assim, porque a gente estava muito forte. Eu lembro que o meu sogro foi visitar a gente lá no hospital e eles não estavam no quarto ainda, né? E Guria vai acabar. ele, ai meu Deus. E ele ficava tipo com receio de querer saber o que que tinha acontecido. E eu falei: "Não, eu conto, eu não tenho problema em falar". E, enfim, eu tenho orgulho de falar, de contar, não tenho o menor problema. E me emociono mesmo, porque é uma história de vitória, de confiança mesmo, e de vitória. Guria, e só para concluir, então, em relação ao parto, né? Os impactos do parto, né? Porque eu sei que tu tinha essa questão do primeiro, como tu falou, na cura pro segundo, né? Como que isso chega para ti, né? Chega que não sei assim como colocar, mas é uma cura, porque a gente é capaz, a gente pode muito mais do que acha. E a gente precisa justamente buscar pessoas que a gente confia, esse é o principal ponto. E, e, e que a gente tem que ter esse apoio, porque senão, porque a gente não tem controle de nada num parto, né? Eu acho que a mulher não controla, a gente não controla a vida, assim. Então a gente tem que ter pessoas que a gente confie do lado para qualquer adversidade, elas estejam segurando a nossa mão.
Guria, faltam 28 segundos. E eu acho que tem essa questão de tu encontrar também dentro de ti. Eu estava fazendo aqui, né, esse eixo próprio, né, como mulher, porque a gente tem guardado dentro de nós, nos nossos terrenos internos, tudo que a gente precisa, né? Então, esse ambiente com essas pessoas, na verdade, te apoiaram a tu fazer essa busca interna, né? A te encontrar. E fazer o teu caminho, que foi muito bonito, guria. Vai acabar, quero te agradecer muito. Obrigada